Isso. Salmo 121. Vai ser o salmo da nossa meditação nessa noite. Nós fizemos a leitura, desse salmo. É um salmo bem conhecido da igreja, principalmente pelo primeiro verso, Salmo 121, e o verso de número 1, que diz assim, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Glória a Deus. Então é bem conhecido nosso por conta desses dois versículos, E é um salmo muito lindo, um salmo de extrema relevância para aplicação à nossa vida cristã, à nossa vida diária. E nós estamos aí na série de sermões sobre os salmos, extraindo lição dos salmos, lições práticas para a nossa vida diária, para colocar em prática na nossa vida diária. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 121, verso 1 e 8 até o 8 nós já lemos. Basicamente ele fala sobre o cuidado de Deus na caminhada até Jerusalém. Do Salmo 120 ao Salmo 134, são os salmos de romagem. Na tua Bíblia, em algumas Bíblias, vai estar cântico de salmos de romagem. Em alguns lugares em algumas Bíblias vai estar cântico de degraus. Na minha Bíblia está cântico de peregrinação. Peregrinação porque eles eram cantados durante a peregrinação do povo. Nas 3 principais festas judaicas, o povo subia para Jerusalém. Jerusalém, a despeito das outras cidades em redor, ela fica a aproximadamente 800 metros de altura das demais cidades. Então ir para Jerusalém era uma subida. Por isso cântico de degraus. Cântico de romagem, romaria, fala acerca de viagem. Porque eram louvores, eram hinos que eram cantados durante a viagem para Jerusalém, quando eles subiam para Jerusalém. E era cantado pelos peregrinos, enquanto subiam para Jerusalém. As 3 festas, as 3 ocasiões em que os peregrinos subiam para Jerusalém, eram, primeiro, a festa dos pães asmos. Essa festa é interessante, porque quando fala sobre ázimos, fala sobre acerca de não ter fermento. O fermento, dentro da palavra de Deus, no contexto bíblico, ele fala sobre pecado, ele fala sobre sujeira, ele fala sobre imundície. A Bíblia fala um pouco de fermento leveda toda a massa, aumenta. Então essa festa era a primeira festa. A segunda festa era a festa da Páscoa, também conhecida como festa da semana, festa da colheita. Essa festa da Páscoa é referente à passagem do Mar Vermelho, referente ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então eles subiam, claro, no Antigo Testamento, eles subiam para comemorar a libertação do Egito. Então eles subiam para Jerusalém e passavam dias comemorando a libertação do Egito, quando eles foram libertos pelo Senhor, da escravidão egípcia. E a terceira festa, a festa da cega, a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. Quando o povo subia para Jerusalém, o povo subia para comemorar, subia louvando, comemorando, indo para Jerusalém para comemorar os 40 anos do deserto, onde eles viveram 40 anos do cuidado de Deus, 40 anos do zelo de Deus, 40 anos da providência do Senhor, 40 anos onde o Senhor se revelou de formas extraordinárias para o povo. Então o povo subia para Jerusalém. Então daí, cântico de degraus, cântico de romagem,
cântico de peregrinação. Cada Bíblia vai ter aí, né, uma palavra colocada sobre do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos, né, que os judeus entendem e louvavam ao Senhor nesse trajeto de peregrinação. Esse salmo que nós lemos, ele transmite uma mensagem de segurança, né? Nós vemos que em todo o tempo, e muitas vezes, é mencionado o Senhor como protetor. O Senhor protegeu e o Senhor protegerá. Então esse salmo de número 121, o salmista está transmitindo uma mensagem de segurança, né? De segurança da parte de Deus durante esse percurso até Jerusalém, porque a caminhada começava no deserto e terminava em Jerusalém. Por isso que a palavra do Senhor, toda ela, se enquadra na nossa vida mesmo hoje. O Salmo foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, e mesmo assim ele se enquadra na nossa vida. Então eles começavam louvando o nome do Senhor, no deserto, até o templo, né? É o salmista como se estivesse olhando para mim e para você hoje. Claro, Deus já conhecia a nossa história. Deus, na sua eternidade, na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença, já nos via aqui nessa noite. O Senhor já sabia que eu e você estaríamos aqui nessa noite. Por isso, irmão, que é motivo de glorificar o nome do Senhor. Nós estamos louvando, servindo, adorando e glorificando a Deus no deserto, na caminhada do nosso deserto, porque cada um de nós aqui estamos caminhando num deserto. Cada um de nós aqui estamos vivendo um deserto. Deserto na Bíblia sugere luta, sugere aflição. Deserto na Bíblia fala de guerras, de lutas e adversidades. Então, deserto, cada um de nós aqui estamos enfrentando um deserto. Às vezes um deserto financeiro, um deserto emocional, um deserto espiritual, um deserto familiar, um deserto emocional, sentimental, né? Cada um de nós, em algum tempo, enfrentamos algum deserto. Mas só que o salmista está dizendo para nós que eles iniciavam cantando o hino no deserto e iam cantando até Jerusalém. É apontando para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje. Mesmo em tempos de deserto, mesmo em tempos de jornadas e caminhadas no deserto, nós não devemos parar de louvar o nome do Senhor. Nós temos que continuar louvando o nome do Senhor até chegar em Jerusalém. Aleluia! E lá em Jerusalém, o louvor para. Lá em Jerusalém, o louvor continua. Então nós estamos louvando o Senhor aqui no nosso deserto. E quando chegarmos na nossa Jerusalém, na Jerusalém eterna, na Jerusalém morada de Deus, na Jerusalém cidade de Deus, na Jerusalém preparada para os seus filhos, preparada para os seus escolhidos, preparada para a sua noiva, nós continuaremos louvando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então esse salmo ele transmite uma mensagem de segurança durante um percurso até Jerusalém. E o salmista ele foi muito feliz quando escolheu dar ouvidos à voz de Deus, porque Deus se revela em cada versículo a esse salmista. Perceba bem, você que está com a Bíblia aberta, do versículo 1 ao versículo de número 2, o salmista apresenta o Deus como ajudador. O salmista apresenta o seu Deus como Deus ajudador. Do versículo 3 até o versículo de número 4 do Salmo 121, o salmista apresenta Deus como guardador, como Deus que guarda. Do verso 5 ao verso 6, o salmista apresenta Deus como um protetor. Olha que coisa tremenda. Deus protetor, o Deus que protege. Aleluia. E do versículo 7 ao versículo de número 8, o salmista apresenta o Senhor como Deus
preservador. Olha só, o Deus que preserva. Por quê? No verso de número 8, o salmista diz assim: Deus protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Olha só, ele apresenta Deus como preservador. É o Deus que preserva a saída, preserva a entrada e preserva desde hoje e para todo sempre. Aleluia. O Salmo 121 é um salmo que expressa em forma de cântico uma certeza intensa daqueles que viajam em direção a Sião. Uma certeza. Esse salmo, ele expressa, ele apresenta uma certeza. Uma certeza. Olha que ele começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz assim: de onde me virá o meu socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Olha que certeza, irmão. É a palavra de alguém que tem certeza, né? Viajando em direção a Sião, eles exaltam ao Senhor de forma confiante, de forma profunda, não dando lugar à murmuração, tampouco dando lugar à reclamação. É um salmo de exaltação, é um salmo de glorificação, é um salmo de gratidão, é um salmo que nasce no coração de alguém que tem certeza que não está sozinho, de alguém que olha ao seu redor e, a despeito do que está acontecendo ao seu redor, ele tem confiança de que não está sozinho, de que Deus está com ele, de que ele está debaixo da mão potente do Deus Todo-Poderoso. Mesmo no trajeto do deserto a Jerusalém, ele podia em algum momento ser tomado pelo espírito da murmuração e pelo espírito da reclamação. Porque por muitas vezes, por não entender o deserto, por muitas vezes por não entender a maneira como Deus age, porque por muitas vezes por não entender a forma como Deus trabalha, porque Deus trabalha de multiforma, de muitas formas, e às vezes, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não entende o trabalhar de Deus, porque a gente pensa que Deus só acrescenta, que Deus não tira, porque a gente pensa que Deus só fala com a gente quando Ele responde, quando Ele se cala, Ele não está falando, porque a gente pensa que Deus só fala, só responde quando Ele dá o sim, quando Ele dá o não, Ele não respondeu. Deus tem formas de trabalhar. Quando a porta fecha, é Deus trabalhando também. Quando Deus se cala, é Deus trabalhando também. Quando Deus fala não, é Deus trabalhando também. Quando Deus tira, é Deus trabalhando também. É Deus trabalhando também. Eu e você, se Deus só der, se Deus só entregar, se Deus só proporcionar, se a gente só viver de bênção em bênção, Ele nos perde. Ele nos perde. Dia desse eu estava vendo um vídeo, um pai carregando um filho, e hoje inventaram um tipo de uma coleira para a criança. Quem aqui já viu? Amarra na cintura da criança, meio cintura e meio costa, né? Os irmãos já viram? Faz aquele X aqui, amarra, e o pai dá corda para a criança sai correndo, o pai segura a corda e dá uma brecada. Às vezes Deus faz isso comigo e com você. Ele dá corda e a gente sai correndo, aí daqui a pouco ele dá uma puxada, e esse pai, quando puxou, o filho ficou feliz? Não ficou, ficou bravo. Sabe por quê? Porque se queria sair correndo, queria pular, queria brincar, queria trepar nas coisas, queria fazer bagunça, e o pai puxou o filho. Porque se tem uma coisa que o pai sabe fazer, é puxar a corda, irmão. Se tem uma coisa que o pai entende, é de puxar a corda. Ele puxa no tempo dele.
Você já viveu esse tempo que o pai puxou a corda sua, não já? Porque se você não viveu, você vai viver, irmão. Pode descansar teu coração. Então, nesse trajeto, o povo está subindo para Jerusalém. É uma caminhada longa. É uma caminhada de subida. Não tem facilidade em ir para Jerusalém, não. E é justamente nessa caminhada, durante essa jornada, que o povo falha, que o povo peca, porque começa a murmurar e começa a reclamar. Porque em algum momento eles pensaram que essa caminhada era fácil, e não é não, irmão. Essa caminhada é uma caminhada difícil. É uma caminhada que requer coragem, requer valentia, requer disposição, requer vontade de chegar. Não pode parar em qualquer lugar, porque começa no deserto, mas termina em Jerusalém. O problema é que tem muita gente começando no deserto e para no deserto. Aí para no deserto e fica, mas a minha vida não vai, mas minha sorte não muda, mas a coisa não acontece. Claro, ao invés de parar em Jerusalém, você parou no deserto. Deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de morte, deserto é lugar de escassez de água, de comida, de beleza, de tudo. Então, mensagem para mim e para você: começa a sua caminhada no deserto. E não para no deserto, só para quando chegar em Jerusalém. Aí você pode parar. Chegou em Jerusalém, você pode parar. Porque o objetivo é chegar a Jerusalém. O salmista está louvando o nome do Senhor. Ele começa louvando no deserto, mas o propósito, o objetivo dele, o destino dele já está traçado. É chegar em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eu não sei, cada um aqui está vivendo um tempo de uma festa. Se o Senhor preparar, depois dessa série de sermões de salmos, nós vamos falar sobre as festas judaicas, e vocês vão aprender que lindo que é o significado e o simbolismo de cada uma delas. Quando o povo subia na época dos pães asmos, o povo subia e lá eles ficavam sem pão fermentado. Eles só se alimentavam de pão sem fermento. Eles iam lá, sabe para quê? Para renunciar o pão com fermento. Eles iam para lá, sabe para quê? Para remover o fermento do corpo. Eles iam lá para remover o pecado deles. Eles iam lá para remover a imundícia deles. Olha só que coisa. E eles subiam e ficavam lá os 7 dias, se purificando, removendo as sujeiras, removendo sujeira da rua, removendo sujeira de casa, removendo sujeira de carro, não, removendo as sujeiras interiores do coração, da mente, dos olhos, dos ouvidos, da boca. Aleluia. Eu não sei se de repente você está vivendo o dia da caminhada para chegar lá em Jerusalém, para você se lembrar de onde Deus te tirou, porque talvez você possa estar se esquecendo que Deus tirou você do Egito. Aí quando você chega em Jerusalém, na festa da Páscoa, é justamente para se lembrar do que Deus fez pela tua vida. É justamente para se lembrar que Deus tirou você do Egito, que o Egito não cabe, não serve para você, aleluia. Talvez alguns de nós possam estar nessa caminhada do deserto até Jerusalém, para nos lembrarmos que durante 40 anos o Senhor cuidou, que durante esse tempo todo da nossa vida o Senhor proveu, durante esse tempo todo da nossa vida o Senhor foi presente. Talvez algumas vezes a gente pensa que está sozinho, que o Senhor nos abandonou porque nós estamos em crise, que o Senhor nos abandonou porque nós temos problemas. Ei, o Senhor não nos abandona, que nem aquele nosso amigo lá do mundo abandona, não. O Senhor não nos abandona, que nem nossa família muitas vezes nos abandona, não. O Senhor não sai de perto de nós
como aqueles que prometeram nunca nos abandonar saíram. O Senhor permanece firme, aleluia, porque Ele é Deus. Então não dê lugar à murmuração, não dê lugar à lamentação. Olhando para as montanhas à volta de Jerusalém, à volta de Sião, um dos peregrinos faz uma pergunta que estabelece o sentimento de tudo que vem a seguir. Olha que pergunta linda que ele faz. Elevo meus olhos para os montes. Mas olha o que está no coração dele. Porque ele pergunta, né? De onde vai vir o meu socorro? Da boca para fora. No coração dele ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Aleluia! O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Palavra de quem tem confiança. Irmão, começa a declarar isso na sua vida. Começa a olhar e declarar. O salmista está olhando para o monte, mas ele chega à seguinte conclusão: o meu socorro vem do Senhor, não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor. Olha só que visão linda. Glória a Deus. O Salmo 121 é o registro de uma viagem solitária. Olha só, é o registro de uma viagem solitária. Você vê que ele não diz assim: elevamos os nossos olhos. Ele fala assim: elevo os meus olhos. O que Deus está fazendo na vida desse salmista é o que o Senhor quer fazer na nossa vida por muitas vezes. É o que o Senhor quer trabalhar na nossa vida por muitas vezes. É o que o Senhor quer fazer na nossa vida por muitas vezes. O Senhor está dizendo que quer trabalhar na nossa vida de forma individual, de forma única, de uma forma que vai nos fazer entender e compreender quem Ele é na nossa vida. Aleluia! O Salmo 121 é o registro de uma viagem solitária. É um salmista dizendo: eu elevo os meus olhos. Olha, ele não fala o nosso socorro, ele diz o meu socorro. Que palavra, né, irmão? E ele canta esse louvor na direção de Jerusalém. Ei, às vezes a gente espera uma multidão estar com a gente na peleja, estar com a gente nos momentos de deserto, mas Deus está falando assim: ei, eu quero me revelar a você quando você se sentir sozinho. Eu quero me revelar a você nesse momento de solidão. Eu quero me revelar a você nesse momento que você está sentindo sozinho. Glória a Deus. Lições do Salmo, extraída desse Salmo. Glória a Deus. Está sem som aqui. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Vamos lá, lições extraídas desse Salmo. Primeiro, o salmista define Deus. Quem são os outros e quem eu sou. Primeira coisa que a gente vê no verso de número 1 é isso. O salmista define Deus. Quando o salmista define Deus, fica claro os outros e fica claro eu também. Quem eu sou nessa caminhada? Olha que interessante que o Senhor ministrou ao meu coração. Quando eu olho para mim, porque ele diz: eu elevo meus olhos para os montes. Quando eu olho para mim, eu só vejo limitações, eu só vejo fraquezas. Quando eu olho para mim, eu só vejo distrações. Quando eu olho para mim, eu vejo fraqueza, eu vejo limitação e eu vejo distração. Quando eu olho para mim. Agora olha que interessante. Quando eu olho para o outro, quando eu olho para você, eu vejo que você é igualzinho a mim, sujeitas às mesmas paixões e às mesmas falhas. Quando eu olho para você, eu vejo que você também não é perfeito. Quando eu olho para você, eu vejo que você falha igual a mim.
Quando eu olho para você, eu vejo que você é sujeito às mesmas quedas e às mesmas paixões que eu. Agora olha que interessante a definição de Deus. Quando eu olho para Deus, eu não vejo ninguém igual a Deus. Quando eu olho para Deus, eu não vejo ninguém igual a Ele, nem em poder, nem em autoridade, nem em grandeza e nem em fidelidade, porque o nosso Deus é o único que tem esses atributos eternos. O nosso Deus é o único que tem todo o poder. O nosso Deus, Ele é o único que tem toda a autoridade. O nosso Deus, Ele é o único que tem toda a grandeza. O nosso Deus, Ele é o único, fiel em todo tempo. Aleluia, a glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, quando eu fiz a leitura dos Salmos, eu li também o Salmo 120, imaginando que o Salmo 120 fosse uma espécie de uma continuação, mas não é. Aí eu descobri isso aqui, ó, que o Salmo 120 fala da falta de paz na casa do homem. Salmo 120 fala da falta de paz na casa do homem. Olha o que diz o verso 7 do Salmo 120. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O Salmo 120 fala da paz, da falta de paz na casa do homem, ao ponto que o Salmo 121 fala da paz da casa de Deus e do cuidado protetor do Senhor. Olha que coisa, em um falta paz, no outro tem paz. Glória a Deus, porque só existe paz quem está na presença do Senhor, quem busca o Senhor em todo o tempo. O Salmo 121 não fala o nome do autor, e tampouco fala as circunstâncias que rodeavam esse autor, mas registra um momento de adoração. Pastor, que momento de adoração é esse? É que o salmista não busca socorro na criação, ele busca socorro no Criador. Elevo meus olhos para os montes. Os pagãos usavam os montes para colocar as estátuas dos seus deuses, das suas divindades. Os montes eram lugares de oferendas e de sacrifícios pagãos. Então, no momento de aperto, os pagãos olhavam para os montes. Aí o salmista está dizendo assim: ei, eu elevo os meus olhos para os montes, eu vejo o monte. Monte é criação, mas o meu socorro não vem da criação, o meu socorro vem do Criador. Aleluia. Então não espere nada da criação, confia inteiramente no Criador, porque é dele que vai vir o teu socorro, é dele que vai vir a solução, é dele que vai vir o teu milagre, é dele que vai vir a resposta, é dele que vai vir a direção, é dele que vai vir a orientação para a tua vida e para a tua casa. Aleluia. E o salmista adora ao Senhor nesse momento de certeza, porque no mundo prevalece a dúvida: de onde vem o meu socorro? O mundo busca socorro em muitos caminhos, mas só existe um caminho, o caminho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo com esse salmo, outra lição valiosa, quando ele diz assim, ó: eu elevo os meus olhos, ele está anulando qualquer possibilidade de socorro familiar, de socorro de amigos. Ele está anulando qualquer tipo de socorro que possa vir da riqueza. Ele está dizendo: eleva os meus olhos para os montes,
Quando ele diz eu elevo meus olhos para os montes, ele diz: eu vejo família, eu vejo amigo, eu vejo riqueza e vejo possibilidade. Mas da família, dos amigos, da riqueza, não vem o meu socorro. A minha fonte de socorro, ela é inesgotável. Me explica melhor, pastor. A tua família pode te socorrer? Pode. Mas pode te socorrer em tudo? Não. Teus amigos podem te socorrer? Podem. Mas eles podem te socorrer em tudo? Não. A riqueza pode te socorrer? Pode. Mas pode te socorrer em tudo? Não. Aleluia. Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Ele está dizendo: o meu socorro vem de uma fonte que é inesgotável. O meu socorro vem de uma fonte que não acaba. Vem de uma fonte que supre todas as necessidades, seja física, seja da alma, seja espiritual, seja familiar, seja sentimental. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Não vem de uma fonte normal que se acaba. A nossa família pode nos socorrer? Pode, mas até um limite. Tem coisa que a nossa família pode nos amar, mas nunca vai nos socorrer. Não vai socorrer em tudo. Nossos amigos podem nos socorrer, mas até um certo limite. Tem limite que eles não conseguem, eles não podem, eles não têm força para ultrapassar. A nossa riqueza pode nos socorrer em tudo? Não pode, ela tem um limite. Você já ouviu falar de alguém com uma enfermidade final, que foi desenganado pelo médico, e esse alguém é rico, mas rico com força? Se ele vender tudo que tem, não proporciona a cura que ele precisa. E não falo só de enfermidade não. Tem gente que tem dinheiro, que não sabe o que faz com tanto dinheiro, que não tem paz. Tem dinheiro para comer tudo o que quiser, mas não tem paz. E quantas vezes eu e você, que servimos ao Senhor, adoramos o Senhor, estamos lá com o nosso arrozinho branco e um ovinho frito, dando glória a Deus, uma saladinha de tomate, dando glória a Deus, aleluia. Quantas vezes você conhece alguém? Porque eu conheço alguém. Porque a riqueza não pode tudo, ela tem um limite. Só quem pode tudo é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Uma fonte inesgotável. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo olhando para o Salmo 121, que o escolhido ele é preservado, não no sentido de que nunca sofrerá adversidades, mas de que vai atravessar a adversidade e sair dela como um vencedor. Eu olho para o Salmo 121 e eu vejo que o escolhido não está isento de passar por adversidade, não está isento de enfrentar momentos de deserto, não está isento não. Mas o escolhido ele tem uma convicção dentro da sua alma, que ele vai passar por esse deserto não sozinho, porque tem momentos que Deus livra do deserto, mas tem momentos que Deus vai nos livrar no deserto. É no deserto que ele vai se revelar como nuvem de fogo, protegendo da noite, como coluna de nuvem protegendo do sol durante o dia. É no deserto que ele vai prover o maná. É no deserto que ele vai prover codornizes. É no deserto que a água vai brotar da rocha. É no deserto que o mar vermelho vai se abrir. Aleluia. Glória a Deus. Então o escolhido é preservado por Deus no deserto. Deus não vai deixar você morrer no deserto. Deus não vai deixar eu morrer no deserto. Não, não. Deus ele vai nos preservar. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, olhar para os montes envolvia expectativa e preocupações também. Por quê?
porque os montes são lugares propícios para assaltantes. Então eu percebo o povo andando, passando pelos montes, cantando ao Senhor. Porque quando eles louvavam com voz alta, todos aqueles que estavam ao redor ouviam. E eles passavam observando tudo. Porque nessa época, uma das formas de roubo era justamente pelos montes. Você se lembra lá daquele homem que apanhou na descida de Jerusalém lá? Que passou um sacerdote, passou um levita, e ele foi salvo pelo samaritano. Ele foi espancado por ladrões. Olha só que coisa tremenda. Então tinha essa possibilidade, mas mesmo tendo a possibilidade, eles passavam cantando. Mesmo que tinha a possibilidade, eles passavam cantando. Irmão, canta ao Senhor em todo tempo. Adore ao Senhor em todo tempo. Declare palavras de vida eterna na tua vida em todo tempo. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 121 e o verso 8 em especial, o salmista está tomando posse da palavra que foi decretada em Deuteronômio 28. Você será abençoado ao sair e ao entrar. Você será abençoado em casa e no campo. Olha só que coisa boa, que coisa abençoada. O salmista é alguém que conhecia a promessa de Deus. Sabe o que eu acho lindo no Salmo 121? Assim como em cada um desses salmos, alguns deles têm escritor conhecido, né? O Salmo 124 foi Davi que escreveu. O Salmo 131 foi Davi que escreveu. O Salmo 122 foi Davi que escreveu, mas os outros não tem nome, a gente não sabe quem escreveu. O Salmo não fala quem escreveu, mas só que eu sei de uma coisa: quem escreveu estava cheio de Deus. Porque só libera uma palavra de convicção dessa forma quem é cheio de Deus, irmão. Quem é cheio de Deus só tem palavra de bênção, só tem palavra de gratidão. Quem é cheio de Deus só tem palavra de convicção. Olha só, ele está caminhando, passando entre montes. Pode ser que venha ladrão. Quem anda no deserto está sujeito às intempéries do deserto, do clima. Quem anda no deserto está ali sujeito a escorpião do deserto, a cobra, a aranha, a todo tipo de inseto peçonhento do deserto. Mas ele está caminhando cantando, irmão. Em momento algum ele murmura ou reclama por causa da dificuldade. Aleluia. É um salmista que sabe e conhece a palavra do Senhor e toma posse. Ele diz assim, ó: Criador dos céus e da terra. E essa palavra, ela refuta a filosofia transcendental do deísmo. O deísmo prega que Deus está longe. O deísmo prega que Deus se afasta, que Deus está bem longe, que Deus é um ser inalcançável. E o salmista fala do meu Deus, o meu socorro vem do Senhor. Ele está dizendo: o meu socorro vem do meu Deus, que fez os céus e que fez a terra. Sabe o que o salmista está dizendo? O meu Deus é um Deus de longe e o meu Deus é um Deus de perto. Aleluia. Deus de longe e Deus de perto, sabe o que significa? Quando Ele está longe, Ele está cuidando. Quando Ele está perto, Ele está cuidando também. Aleluia, glória a Deus. E esse salmo, ele é lindo, porque ele é a pergunta de um viajante. Ele é a pergunta de alguém que por algum motivo resolve aí testar a sua fé. Da onde vem meu socorro? Se coloca de pé em nome de Jesus. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem da onde? Vem de que lugar? Quem sabe alguém dizendo assim: meu Deus, eu preciso de uma certeza que o Senhor está comigo. Quem sabe ele está dizendo assim: Senhor,
eu preciso aí de uma confirmação de que o Senhor está comigo nessa caminhada. Aí ele olha para os montes, vê o monte, mas ele mesmo, dentro dele, porque a palavra está dentro dele, a palavra já está dentro de você. O Espírito Santo já está aí com você. E ele mesmo diz: o meu socorro. Ele está dizendo o que eu preciso, o que eu necessito. Quando ele diz o meu socorro, ele está dizendo, em outras palavras, o que a minha alma precisa, o que meu corpo precisa, o que minha família precisa, o que a minha saúde precisa, o que o meu chamado precisa, meu ministério precisa, o que o meu casamento precisa, o que os meus filhos precisam. O meu socorro vem do Senhor, não vem de outro lado. Não se perca olhando para outros lados. Olhe para o Senhor, porque é de lá que virá o teu socorro, em nome de Jesus, em nome de Jesus.